Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. Hoje é de 2 de novembro de 2023, feriado nacional, e estamos aqui para gravar mais um vídeo de resultado das nossas empresas. Hoje vamos falar sobre uma empresa que nós temos aí há pouco tempo, podemos dizer, uma empresa de crescimento que é a Vamos Locações. É a empresa que está com um crescimento acelerado, então a gente precisa estar sempre acompanhando, pois essas empresas que requerem bastante capital, com a taxa de juros elevada, mesmo com essa redução de 12 e 25, ainda é uma taxa de juros que castiga as empresas que necessitam de capital para o crescimento, que é o caso da Vamos. Por isso que, se você observar, todo trimestre a gente faz vídeo sobre ela, porque precisamos estar em cima, observando cada detalhe dessas empresas que requer um grande volume de capital para crescer. Até agora, a Vamos tem saído muito bem, mas a gente não pode descuidar, tá? Então a gente tem aí os números. Aqui os principais números, você pode observar que está tudo em ordem, né? Receita crescendo, EBITDA crescendo, o lucro líquido é negativo exatamente pelo resultado financeiro, que castigou bastante. A parte de locações, você vê que continua crescendo 61%, EBITDA 61%, margem bruta também, o backlog continua, o backlog que é o contrato, a gente vai falar 16, o CAPEX implantado, a frota, até mesmo as concessionárias que estavam um pouco fracas, né? No último mês, aqui no último mês do trimestre, de setembro, teve uma boa evolução. Mas vamos aqui mais profundamente, tá? Então, aqui o resultado consolidado, tá? Porque ela tem ali locações, a venda de seminovos e a concessionária, tá? Então, aqui a gente tem o TRI contra TRI e aqui os últimos 9 meses. Então, eu sempre gosto de olhar os 9 meses, porque é um espaço mais amplo para a gente poder olhar, tá? Então, eu vou praticamente aqui nos 9 meses. 9 meses subiu 31% a receita, o EBIT, que é uma métrica muito importante, subiu 14%, tá? Então, a gente tem aqui essa métrica para a gente poder observar bem próximo aqui essa situação. E a gente vê aqui também que o EBITDA também cresce 23%, tá? E aqui 46% quando você olha os 9 meses, aqui cresceu 39%, né? O EBIT, não sei se foi isso que eu falei. O lucro líquido, quando a gente olha aqui nos 9 meses, nos últimos 9 menos 5, tá? Mas tranquilo, a gente observa isso aí que é devido aí a essa redução. Se você devolver o que ele pagou de juros, a taxa de juros, você vê que fica uma situação positiva. Então você vê que todas as métricas aqui, ó, EBIT, o EBITDA, que é antes dos juros, teve crescimento bem significativo. Depois ali que vem o resultado financeiro, o resultado financeiro come o resultado positivo, tá? As locações, agora estamos falando só das locações, da vertical de locação. Receita cresceu, sempre nos 9 meses, tá, pessoal? Se você quiser parar o vídeo e observar, então aqui é TRI contra TRI anterior, né? E aqui é os 9 meses. Então ele está comparando ali o terceiro TRI de 22 com o terceiro TRI de 23. E aqui é por isso que a gente olha os 9 meses, que é um resultado melhor para se observar. 83% as locações subiu, o EBITDA subiu 76% nos últimos 9 meses, comparando com os 9 meses. Receita líquida de serviços com e sem manutenção. Então você observa aqui crescimento aqui de 57, receita de líquido com manutenção é o vermelhinho, sem manutenção é aqui o quadradinho vazio. Então você observa que as pessoas preferem aqui a parte de com manutenção está começando a obter um resultado maior. As pessoas estão já contratando o caminhão ou a máquina e também contratam a manutenção. O EBIT, 75% de crescimento, bem significativo, tá? O ROIC. Então aqui, nessa parte do ROIC aqui, a gente observa o seguinte, ó, o ROIC, que é ali o capital, né, o retorno sobre o capital, e o custo da dívida. Então você percebe que ela tem, a curva é muito fechada. O que importa de fato para a gente é o resultado entre o espaço entre essa curva. Então, ó, aqui, dessa forma, ó, em nesse período, a gente está com pontos, a margem de 8,4. Só teve melhor em 2020. Ó. Então aqui foi 6,3, 7,8, agora está em 8,4. Então a gente vê aqui que mesmo a taxa de juros elevada, a empresa tem conseguido uma boa margem ali de ganho, tá? O EBIT aqui
você vê que 7 vezes, né, um crescimento de 63% aqui, quando você compara desde 2019. O CAPEX implantado. CAPEX implantado é aquelas contratações, aqueles veículos que foram adquiridos e passaram para os seus clientes, ou seja, ela conseguiu fazer com que aquilo ali virasse um contrato para, né, e futuramente, contrato assinado, futuramente isso aí é receita, tá? Então, você vê que o CAPEX implantado, aqui, quando a gente olha os 9 meses, que é isso aqui que a gente tá observando, nos últimos 9 meses, de 22 para 9 de 23, tem um crescimento de 6%. Então, 6% mais todos os outros quesitos é uma métrica tranquila, boa, levando em conta o momento atual de taxa de juros elevada, tá? Seguindo aqui, vamos para o próximo. É o CAPEX contratado. Ou seja, o que é isso? O CAPEX contratado é aquelas encomendas, as compras que ela fez junto às montadoras. Lembrando que você, para comprar um caminhão, comprar uma máquina, você não chega lá e fala, ó, eu vou levar essa máquina. Não, você tem que esperar, você faz a encomenda e esse produto será faturado, será processado, será realizado, será feito e depois entregue. Então ela tem um CAPEX contratado aí, tá, de 4 bi 361. Lembrando que ela deu não é reduziu, mas uma freada nesse CAPEX, porque a situação, porque essa taxa de juros tá elevada, então para ela continuar crescendo, ela tem que tomar mais dívida e isso pode levar a risco. Então ela manteve aqui praticamente em linha, tá? 4.500 para 4.300, então esse é o CAPEX contratado que ela tem. O backlog, essa métrica é muito importante. O que é o backlog? Backlog são contratos já assinados, ou seja, veículos que estão alocados e o dinheiro que eles têm para receber mensal, ou seja, receita futura, é chamado de backlog. Então, quando você olha os TRIs aqui, ó, o segundo TRI de 23 contra o terceiro TRI de 23, aqui ele está fazendo o TRI anterior contra o TRI atual. Subiu 3%, ou seja, aumentou 3% o número de receitas futuras, vamos dizer assim, tá? Descendo aqui, a frota de veículos, você observa como lá você viu o CAPEX contratado manteve em linha, então você observa que aqui também se mantém em linha. Só a frota alocada, que é o vermelhinho cheio, que ela vem subindo, tá vendo? 37, 38, 38,4, 38,9, 39,9, ou seja, 88% está sendo locado, enquanto que ele mantém aqui a taxa de por volta de 45 mil. A frota está ali em 45, praticamente 39% ali está locado. 39 mil veículos de 88%. Então, a empresa mantém a quantidade de veículo praticamente e a frota locada vem subindo mês a mês, tá? Seguindo aqui, agora a gente vai para a receita de venda dos ativos. Quando o ativo, a pessoa utiliza o ativo, tal, depois que o ativo tem ali um certo tempo de uso, ele retorna para a Vamos e a Vamos pega e vende esse veículo. Então aqui, ó, relação tri atual contra o tri anterior, houve uma venda de 65%, um aumento de 65%, de 494 vendeu 816. O estoque, tá? Ainda está ali 307, tá bom? E o imobilizado ali 15. Então, um patamar bem significativo. A empresa está se desfazendo dos veículos mais novos e está se capitalizando, que resulta mais ou menos num slide que a gente vai montar um pouquinho à frente, tá? A receita líquida das concessionárias estava devagar, né? A gente já olhou no último trimestre, estava bem devagar, as empresas, o agricultor lá que estava vendo as commodities preço baixo, atrasou as suas plantações e eles só pegam as máquinas, as colheitadeiras no momento que realmente eles vão utilizar. Então, teve uma redução ali nas concessionárias, nos caminhões também. E agora, no último mês do trimestre, que teve uma evolução um pouquinho maior, né? Saiu de julho aqui para 75 para 282. Então, você vê que teve uma performance melhor. Quando você compara os 9 meses de 22, 9 meses de 23, você percebe que esse ano realmente foi a venda nas concessionárias foram menor. Aqui a gente vê a dívida líquida. No segundo tri era quase 9 bi, como teve pouca a compra de veículos foi menor, o CAPEX foi um pouquinho menor, vendeu mais veículos, então você teve aqui que a dívida foi uma pequena redução de 8,9 para 8,7. Tá? A alavancagem a gente saiu de 3 vezes EBITDA para 3,28, 3,58 para 3,28. E aqui a gente vê
a situação do cronograma da dívida. Você vê aqui que o que ela tem em caixa, ela paga até a dívida até de 2025, né? Então aqui a dívida de curto prazo está praticamente toda, eles têm condição de fazer esse pagamento. Agora lembrando o seguinte, né, que eles têm lá o backlog na casa dos 16 bi, então é tranquilo. Se você olhar aqui e ver que a dívida está em 8 bi, só de backlog que a gente viu lá, eles têm 16 bi. Então, praticamente aí o que tem de dívida já tem de contrato assinado, ou seja, tem de receita construída. E o custo da dívida aqui embaixo, conforme o CDI, a taxa Selic vai diminuindo, aqui o custo da dívida vai reduzir. Conforme reduz o custo da dívida, a empresa fica numa condição melhor, ok? Então, essa aí são os primeiros números da Vamos. E aí a gente dá uma olhadinha aqui agora na sua cotação e a gente percebe o seguinte, que o mercado, deixa eu pegar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. O pessoal bateu na Vamos recentemente porque realmente a taxa de juros, ela judia, né? Deixa eu pegar aqui 6 meses, ó. Você vê que os 6 meses, né, saiu ali de quase 15 para 7, então ela teve aqui praticamente quase 50% de queda. O pessoal se assusta um pouco com isso aí, mas a empresa está indo de maneira tranquila, está controlada, precisa manter a observação, precisa estar sempre acompanhando para não errar, mano. Dá uma olhadinha aqui num outro item aqui, ó. Aqui é a demonstração do resultado do exercício, tá? Então aqui quando a gente olha aqui, ó, é isso aqui que a gente precisa ver, ó. Resultado financeiro. Então, ó, resultado antes dos tributos. Então até aqui ela estava com um lucro de 535 milhões, tá vendo, ó? 535 milhões. Só que as despesas financeiras, ó, foram 490 só de juros, tá, pessoal? Porque aqui na DRE só vem os juros, não tem o pagamento das parcelas da dívida. Isso aqui é só os juros das parcelas. Então teve 490. Então, por isso que o lucro aqui foi para 100, ó, tá vendo? Ó? Porque ela pagou aqui mais de quase 500 milhões só de juros. Então, essa é a parte aqui que a gente fala, que quando a taxa de juros diminuir, a gente vai ter aqui, naturalmente, sem a empresa fazer nada, só ela manter a produção, caiu a taxa de juros, ela já vai ter um lucro maior, uma vez que vai ter que, essa despesa financeira aqui vai ser menor, tá? Só mais um detalhezinho aqui, deixa eu ver se eu, opa, um pouquinho no, no fluxo de caixa, tá? Então aqui, ó, outra coisa, no fluxo de caixa aqui, ó, essa aqui é a atividades operacionais, tá vendo? Tá vendo que foi 1 bi negativo? Tá vendo aqui que foi 1 bi? Por quê? Porque aqui a caixa, os valores, o caixa gerado nas operações foi positivo, 2 bi e pouco, tá vendo? A Vamos e a Movida, elas têm uma característica diferente. O CAPEX não vai ali no financiamento, o CAPEX vai aqui na atividade operacional. Então, onde que tá? Tá aqui, ó. Aqui, variações do ativos e passivos. Fornecedores. Então, fornecedores, que são as concessionárias, ela pagou 2 bi. Tá vendo? Ó? 2 bi. E aqui embaixo, ó, tem outro, ó. Aqui nos outros. Outros, onde é que tá? Aqui, compra de ativos para locação, ó, mais 1 bi. Então, aqui na Vamos, o CAPEX não está no financiamento, não está na atividade de investimento, está aqui junto do operacional. Então, é diferente, ela tem essa característica diferente. Se não fosse uma empresa normal, esse 2 bi, mas esse 1 bi estaria ali no investimento. Tanto que quando você olha o caixa de atividade de investimento, ó, ele só é 279 negativo, 279 milhões negativo. Por quê? Porque os caminhões e as máquinas, elas não entram na atividade de investimentos, eles entram como aqui, variativo, tal, então por isso que ele entra na parte de cima. Bom, mas aqui a empresa no finalzinho ainda tem aqui 385 milhões em caixa e aí ela vai seguindo o seu caminho aí, vai lutando, vai para cima, a empresa continua crescendo, só que aí tá apanhando na cotação e a cotação a gente sabe que o mercado bate mesmo. É importante a gente saber o seguinte, como é que tá? Vamos, deixa eu voltar aqui num slidezinho para ficar um slidezinho bem bonitinho aqui.
Aí que a gente já conversa. Pronto, agora eu vou aqui e vou voltar ele aqui para ir. Isso, beleza. Então o que que a gente observa da Vamos? A Vamos é uma empresa de crescimento puro, o negócio vai para frente, só que é uma empresa que depende de capital e o juros está alto. Então a gente tem que observar o quê? Até agora a empresa está indo bem, não pode errar a mão. Lembrando aos nossos ouvintes e o pessoal do nosso grupo, da nossa comunidade, empresa de crescimento, a gente vai experimentando com pouco capital. Né? Você que vai estudar, vamos aí, esse vídeo é só uma demonstração da empresa para que você possa estudar. Empresa de crescimento é pouco dinheiro, né? Vai acompanhando, não coloca um dinheiro grande porque pode dar errado e aí a pessoa sai no prejuízo. Mas aqui a gente continua com a Vamos acompanhando, investindo aquele dinheirinho de empresa de crescimento, a grande quantidade de ativos mesmo a gente deixa para as empresas boas, ok? Então, neste momento aqui eu peço seu like, sua inscrição, se você quiser acompanhar a gente vai olhar bastante empresas aqui, as nossas mais de 100 empresas que nós temos no nossa carteira, no nosso grupo, já estamos aí no mercado desde 2010, então a gente já tem uma carteira bem expandida. Hoje o mercado brasileiro, ele habilita com certeza aí mais de 50 boas empresas para você ter na carteira, ok? Pelo vídeo já só, agradeço seu tempo e sua paciência, até o próximo vídeo e até mais.